Olá, boa tarde a todos. Bom dia para quem vai assistir outro dia. Boa noite. Estamos aqui novamente dando sequência ao nosso projeto de curso, o projeto do curso BRM, Cursos Jurídicos. É um projeto em comemoração ao mês do professor, à semana do professor. E esse projeto é Seguindo os Passos. Nós idealizamos esse projeto para homenagear a todos os professores, mas especialmente aqueles que escolheram ou que de alguma forma se inspiraram na gente e seguiram a carreira acadêmica. Fizemos na segunda-feira com a professora Renata Granha, fizemos na terça com a Renata Granha, na segunda com a Renata Barbosa, agora à tarde com a querida Roberta Ramos, que também foi minha aluna na graduação. Na verdade, todos foram meus alunos na graduação. E a Roberta já está aqui, eu já vou chamá-la. Vamos lembrar que muita gente não pode entrar nesse horário, mas esse horário foi feito para vocês, alunos, para poderem participar. Querida Roberta, que saudade! Tudo bem, Benizete? Que saudade também, minha querida professora. É muito bom estar vendo vocês, é muito bom saber da trajetória de vocês, a gente fica assim extremamente feliz, porque ou a gente inspirou, ou a área escolheu vocês, ou a vida atravessou, como o Diego me disse hoje de manhã, ele não esperava ser professor, ele estava fazendo concurso para magistratura e a vida veio e deu uma atravessada nele. E eu quero exatamente escutar essas histórias elas são muito ricas, elas trazem para a gente assim, muitas possibilidades, abrem um leque, até para a gente saber como que a gente vai pautar com os nossos alunos. Os nossos É alunos precisam verdade. saber, viver a nossa experiência, saber que a gente tem toda uma história por trás, tem toda uma trajetória, tem toda uma dificuldade. E aí a gente já tem gente entrando aí, a professora Renata Barbosa, alguns que eu estou identificando aí, então todos sejam bem-vindos. E eu quero falar, o que eu sei da Roberta Ramos é que, primeiro, ela foi uma aluna brilhante na graduação, nas minhas disciplinas, e provavelmente eu dei 4 a 5 disciplinas para ela. Sim. Então, ela se destacou em todas as disciplinas muito bem. Segundo, que ela advoga, que ela é advogada também, eu quero saber da área exata. E terceiro, que ela é professora, mestranda, professora na instituição Cândido Mendes, onde eu também dou aula na pós-graduação, ela dá aula na graduação. Ó, você está recebendo vários elogios aí, ó, inteligente. Professora Renata foi minha professora também na graduação, uma grande honra tê-la aqui conosco. Sempre foi Então, uma a gente inspiração. nós já estamos numa terceira geração, porque eu dei aula para Renata Granha e Renata Barbosa, e elas deram aula para você. Olha Deram que aula coisa para mim, linda. é verdade. Deram aula para mim. E engraçado que era uma inspiração realmente, né? E Renata muito nova, entrando em sala de aula, e a gente fala, nossa, uma professora tão nova, que legal! É possível alcançar. Então, Renata também foi uma grande inspiração aí como professora, né? Ver tão nova assumindo turmas tão grandes, né? E tão competente também. Obrigada, É Renata. verdade. Obrigada pelo carinho. Deixa eu tentar fixar aqui os comentários, porque eu nunca consigo fixar isso na hora que eu quero. Eu só consigo na hora que eu não quero. Quero tentar fixar seu nome aqui, porque muita gente vai entrando depois, seguindo os passos. Roberta Ramos. Roberta, eu quero saber um Sim. pouquinho de como foi e como você se sentiu aluna e o que você pode falar para os seus alunos e para os nossos alunos de um modo geral. Diga-me. Então, Benizete, minha história com direito ela é até um pouco engraçada, porque eu nunca pensei em cursar a faculdade de direito, né? E tem Ah, uma é? situação, exatamente, tem uma situação engraçada, porque o meu pai, ele é mecânico, e o meu pai consertava os carros do seu pai. Do meu pai? Exatamente.
E eu lembro que o seu pai sempre comentava, né? Que minha filha é professora, advogada, e meu pai comentava isso comigo também quando eu fiz a prova, porque eu fui para a Uni na graduação da Veiga de Almeida. Então, eu tive a oportunidade de cursar direito, porque eu passei na faculdade e ganhei bolsa de 100%. Isso foi, na verdade, né, realmente aquilo que me levou a ter a oportunidade de fazer o direito. E eu lembro que eu sempre tive curiosidade de conhecer a professora Benizete Ramos, porque era a única professora que eu já tinha escutado falar por conta do meu pai já ter ouvido falar também, né, por conta da relação que tinha com seu pai. E isso, para mim, foi muito emocionante. Eu lembro quando você entrou na sala, sempre muito elegante, fina, né? Sempre elogiei muito você em relação a isso. E ser aluna do curso de Direito me proporcionou, primeiro, né, assim, abrir um leque de uma visão de mundo muito, muito importante, até para eu me identificar como ser humano, sobre o meu propósito na Terra, sobre o que eu tenho que fazer realmente por mim e pelas pessoas. Então, foi fundamental. Mas eu sempre admirei demais, demais o magistério. Assim, sempre foi uma paixão, sempre achei incrível como que o professor consegue transformar vidas, como consegue inspirar. Então, quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu pensava, nossa, será que não tem uma monitoria dessa matéria? Será que não tem algo que eu possa fazer a mais sobre determinada matéria? E tudo começou, assim, eu lembro que eu dava muita aula também particular para algumas colegas minhas de classe. Então, eu dava aula particular por exemplo, para uma amiga minha, Maria Célia, não sei se ela está aqui, que foi aluna também. Então, a gente combinava, fazia os grupos de Maria estudo. Célia, de Araruama! Ah, Maria Exatamente. Célia, uma queridíssima, eu acho que ela trancou. Ela é maravilhosa, foi uma grande parceira de faculdade minha. Eu lembro que a gente combinava assim, qual matéria que de repente você tem mais dificuldade? Vamos marcar e você vai dar aula sobre esse tópico. E eu sempre tive muito prazer em conseguir ensinar as matérias que eu tinha facilidade, né? Sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Isso é uma coisa que eu sempre fui estimulada pelos meus pais, né? Que a educação seria a forma de transformar a minha vida. Então, eu entrei já pensando nisso. E também na questão de dar aula, desde pequena, na minha adolescência, na verdade, eu dava aula particular também para crianças, né? Para ganhar meu dinheirinho lá. Tinha as criancinhas lá perto da minha casa que eu dava aula lá, ensinava os deveres de casa lá para ajudar as mães e recebia meu dinheiro. E também consegui ensinar na igreja, fui professora da escola bíblica. E aí eu dava aula para crianças também, isso bem nova. Então, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Acho que isso sempre foi algo que estava dentro do meu coração. Só que, para dar aula na faculdade de Direito, eu imaginava, na minha cabeça, a lógica seria o seguinte: eu iria me formar e eu queria concurso público, né? Então, eu imaginava assim, só depois que eu passar num concurso, que eu tiver um status na minha profissão, é que alguém vai me convidar para dar aula. E, de repente, dar aula em cursinho, porque na minha mente é assim que teria que acontecer. Só que tudo foi ao contrário, tudo tomou um rumo diferente também. Então, eu lembro que eu comecei a dar aula para um curso preparatório, foi no ano de 2015, eu me formei em 2014 e logo depois me chamaram para dar aula. E eu caí dentro do processo civil, né? Processo civil sempre foi, considero uma matéria de extrema relevância, né? Para os alunos, para os graduandos e para os advogados, enfim. Mas todo mundo foge, né? Todo mundo corre um pouco dessa cadeira aí nas universidades. E aí eu comecei a dar aula nesse cursinho e logo depois eu fui participar de algumas entrevistas de emprego e fui chamada para trabalhar na Cândido Mendes. E aí, em 2017, eu entrei pela primeira vez, em 31 de julho de 2017, eu entrei pela primeira vez numa graduação. E foi muito emocionante, aquele nervoso, mas eu estava diante lá de uma turma de 10º período, foi minha primeira turma, já peguei o 10º período. E foi muito interessante para mim, foi uma realização pessoal, assim, um sonho, acho que eu posso descrever como um sonho. Eu não imaginava que eu viveria aquilo tão cedo, sabe, Benizete? Assim, eu falo, não, vou viver isso daqui a uns 10 anos, mas eu vivia essa emoção muito cedo. E esse ano eu comecei a lecionar na Estácio,
também, em Cabo Frio, né? E agora eu sou professora também da Estácio de Sá. Então, assim, ser professor para mim, eu falo que não tem jeito. Às vezes eu tô cansada, mas quando eu dou aula, parece que eu tenho uma energia que revigora, que realmente me traz uma esperança diferente todos os dias. Então, eu acho que é uma coisa que eu faço com o maior prazer do mundo, assim. Realmente tenho muito prazer no que eu Então, faço. presencialmente, você só deu aula 3 semestres, presencialmente. Desde... Não, desde 2017, isso, desde presencialmente, que 2017. agora, porque, 2 anos e meio, né? Porque agora a gente está Isso, nesse virtual. isso. Quer dizer, Desde... então confirmando aquela lógica que eu sempre digo, olha, vocês não escolhem a profissão, vocês não escolhem a área escolhe vocês. Então, a carreira acadêmica atravessou sua estrada, foi isso? Atravessou. Na verdade, ela inverteu, a gente inverteu a ordem, porque eu sempre pensei em fazer isso, né? E na época eu lembro de faculdade que eu era apaixonada pelo direito administrativo. O professor Camilo, né, foi até meu orientador de monografia, também Que um vai outro fazer a live querido. amanhã, porque Sim, também foi meu aluno. um outro querido também, que eu lembro que quando entrou em sala de aula, eu falei, gente, mas é tão novo e é professor, que legal, né? Assim, uma admiração por tanto que ele sabe. E eu lembro que eu gostava muito do direito administrativo e eu pensava assim, não, eu falava para Camilo, eu vou ser professora de direito administrativo. Eu fiz a OAB em administrativo, então eu achava que eu iria seguir por esse caminho do direito público, né? Mas assim, na minha mente, Benizete, eu só iria fazer isso depois, bem depois, sabe? Eu só iria investir na carreira acadêmica bem mais para frente. Só que as coisas se inverteram, realmente atravessou o meu caminho, me chamou. E quando eu percebi, assim, quando as pessoas às vezes me perguntam assim, sua profissão, eu fico assim, tá, eu advogo, mas é tão bom dizer que eu sou professora, é tão bom falar que eu dou aula, é tão bom passar na rua, encontrar um aluno e me chamar de professora, sabe? Então, é uma carreira que eu não tenho nem como descrever o tanto de gratidão que eu tenho por poder participar disso. Porque, além de tudo, o que eu penso é o seguinte, Benizete, não é nenhuma questão de você, assim, tem o nosso empenho, tem a nossa dedicação, porque não é fácil, a gente tem que estudar todos os dias, a gente tem que estar sempre preparado. Mas é mais do que isso, é algo que realmente você vê no olhar do aluno, assim, ele entendeu o que você falou. Eu acho que é a linha da comunicação que mais mexe comigo, é o fato de você conseguir se comunicar com o outro, né? E levar essa mensagem, a mensagem que você quer transmitir, chegar no outro e você saber que essa mensagem transformou a vida dele de alguma forma. É. Isso é muito gratificante. Pegando um gancho aí, também quando me perguntam a profissão, eu não quero dizer que eu sou advogada e excluir o fato de ser professora. E eu não quero excluir ser professor, dizer que eu sou professora, excluir o fato de ser advogada, porque, na verdade, eu sou as duas coisas. Porque antes da aula na graduação, eu já viajava muito, dando aula em pós e fazendo muita palestra. Né? Então, quando a instituição chegou aqui, aí eu fui convidada e fui efetivamente ser professora de graduação. Mas é muito difícil a gente dizer. Então, às vezes eu digo assim, olha, não é ostentação não, mas eu não quero excluir nenhuma das duas profissões. Eu sou advogada e professora. Então tá bom, bota o que aqui? Bota o que você quiser. Bota o que você quiser. Eu sou professora e sou advogada. Eu tenho orgulho de ser as duas coisas. Então, isso realmente é algo que a gente se depara volta e meia. Quando você está preenchendo um voucher de hotel, está preenchendo qualquer coisa que seja assim, mais importante de registro para alguma coisa que vai ficar, que vai permanecer. Isso é fato. Agora, você sabe de uma coisa muito curiosa. A gente, Roberta, nunca sabe se a gente está sendo motivo de inspiração. Você vai perceber isso agora. Quando você entra numa sala de aula, você entra assim, eu quero dar a minha melhor aula hoje. Todo dia. Quando você entra, você diz assim, hoje eu quero dar a minha melhor aula. Hoje eu quero fazer o meu melhor. Poxa, e aí às vezes eu digo, gente, esse conteúdo é muito bom. Eu gosto muito desse conteúdo. E a gente nunca sabe se a gente está
inspirando alguém. O máximo que a gente percebe é que a pessoa está muito interessada naquele conteúdo, que aquele conteúdo tem um reflexo em alguma questão dele, do aluno ou da família, porque aí vem aquelas perguntas que a gente sabe que estão relacionadas a esse caso mais pessoal, mas a gente nunca sabe se a gente está sendo exemplo. A gente começa a saber quando você encontra pessoas lá fora, quando você encontra pessoas nos corredores do fórum trabalhista ou do fórum estadual. E agora, fazendo essas lives, eu tenho me deparado com isso, eu tenho recebido essa informação de vocês. E hoje, o meu telefone, o dia inteiro, não parou com mensagens lindas de alunos que já foram, alunos que são. Isso realmente é muito importante para a gente. Você percebe isso quando você entra em sala de aula? Qual é o seu impacto? O que você quer fazer quando você entra em sala de aula? Qual é o seu sentir? O meu pensamento é justamente da aula que eu gostaria de ter, né? Eu penso sempre isso. Eu falo assim, não, eu tenho que dar a aula que eu gostaria de ter. Porque assim, eu penso, sair de casa, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, você vai para a sua aula e você não receber aquilo que você está com aquela expectativa, né? Que gera em você essa expectativa. Então, eu sempre penso isso. Não, hoje eu quero dar a aula que eu gostaria de ter. E às vezes, eu já tive até já peguei uma faminha aí com alguns alunos, com a faculdade, de ser a professora rígida, de ser a professora que pega em cima, né? A gente acaba tendo aí essas questões. Mas eu sempre falo para eles o seguinte, Belinete, que na verdade, acho que a gente, professor, a gente quer passar para eles, encurtar para eles um caminho de experiência que a gente talvez tenha demorado 5 anos para perceber, o que a gente pode, de repente, dar para eles no primeiro ano de advocacia, sabe? Então, acho que o professor, ele tenta, e às vezes ele é rígido, e eu tive professores rígidos assim, professores, né, que chegavam, quantas lições de moral eu lembro que você dava em sala de aula, que chegava e bancava lá pra gente mesmo, mostrando pra gente que assim, a realidade é outra, a vida é outra, não adiantava chegar ali e querer ficar de brincadeira ou fazer isso ou aquilo, achar que seria um ensino fundamental quando não é. A gente está ali se preparando para o exercício de uma profissão que vai lidar com vidas, né? O direito é um curso que vai fazer você lidar com pessoas o tempo inteiro, com problemas, né? Com questões burocráticas. Então eu tento sempre pensar dessa forma, né? Claro que a gente não agrada a todo mundo, mas a minha ideia a gente não agrada, né? Isso realmente é fato, mas a minha ideia é mostrar para os meus alunos isso. Olha, eu saí de casa para dar aula que eu gostaria de ter. Então, eu estudei, eu me empenhei, me esforcei pra caramba para chegar aqui e entregar um conteúdo para vocês que realmente vai fazer diferença lá na frente. E eu tenho percebido, os alunos vão avançando, né, nas disciplinas, e às vezes eles me marcam, né? Olha, professora, estou conseguindo fazer isso aqui no estágio porque eu lembrei da sua aula. Então, aí você fala assim, nossa, vale a pena, né? É a verdadeira história daquilo que o dinheiro realmente não pode pagar. Eu acho que são essas sensações. Eu tive a oportunidade também, Benizete, além de dar aula em graduação, dar aula para advogados em cursos na OAB, porque isso também é uma outra missão, assim, que eu acho que é incrível. Você conseguir ajudar colegas, porque eu tenho o maior orgulho da advocacia e acho que a advocacia ela merece ser valorizada. E a valorização vem com o estudo. Você sempre falou isso em sala de aula, eu sempre ouvi de você falando, não adianta, tem que estudar, tem que ler todos os dias, tem que estar sempre atualizado, não adianta pensar que vai ser fácil, que não vai ser fácil. Então, eu sempre guardei isso. E eu acho que quando a gente também colabora com outros colegas de profissão, treinar advogados, igual você faz aí, assim, eu acho que isso é também muito incrível, porque você colabora para que a nossa profissão ela seja mais respeitada, porque quando um advogado, né, comete algum tipo de erro técnico, toda a classe acaba sendo falada, não é uma questão de um só. Então, o professor, seja de graduação, seja de cursos preparatórios, seja de cursos de extensão, pós, mestrado, acho que todos eles têm uma grande relevância realmente na preparação e no encaminhamento da vida
de um profissional. Então, eu sou extremamente grata e eu espero realmente estar melhorando a cada dia, assim. E hoje também recebi mensagens lindas, assim, e isso faz valer a pena. E você fala, caramba, realmente lembrou de mim, lembrou que eu sou professora dele, lembrou que um dia eu passei pela vida dele. Isso é muito legal. Você dá aula de processo civil? Qual processo civil? Todo o eixo do processo civil? Sim, na Cândido Mendes eu dou aula de processo civil e na Estácio eu dou aula de direito empresarial. Então eu tenho, por conta das minhas especialidades mesmo, aí na Estácio eu fico com a parte de direito material lá do direito empresarial, né? Como dizem os meus alunos, são duas matérias que todo mundo ama, né? Mas processo civil, todos precisam. Quem vai fazer penal, quem vai fazer tributário, quem vai fazer empresarial, quem vai fazer trabalho, quem vai fazer família. O processo civil precisa mesmo. E ele diz assim, o advogado trabalhista não precisa estudar processo civil? Precisa. Principalmente o processo de conhecimento e o processo de execução. Processo de conhecimento 1 e 2 e o processo de execução. Tem que saber, não tem como não saber. Né? Agora, a empresarial realmente não é uma disciplina muito gostosa, palatável. Como verdade. não é o direito do trabalho, como não é. Os alunos, na verdade, acham que o direito do trabalho é só fazer conta. Quando o direito do trabalho, ele faz parte do mundo do trabalho. Agora mesmo nós estamos no epicentro aí de toda uma alteração, de todo um desconforto, de toda uma insegurança jurídica relacionada às relações de capital e trabalho, que são reguladas por legislações muito, muito transitórias, muito atípicas, como a MP 927, 936 e a 14.020, que transformou na Lei 14.020, sem contar as audiências por videoconferência, que na Justiça do Trabalho, Roberta, elas têm uma situação um pouco mais atípica pela natureza do conflito e pela característica das partes. Via de regra, nesse Brasil todo de Deus, nós temos empregados ainda com uma condição muito humilde, com acesso à tecnologia muito limitada. E, além do acesso à tecnologia muito limitada, a capacidade de manuseio e da utilização da tecnologia mesmo. Então, isso impacta muito numa audiência por videoconferência. Inclusive, só lembrando que o meu curso presencial de 15 anos, eu transformei ele numa plataforma virtual. E os dois primeiros cursos que eu botei lá, que eu gravei, que eu fiz, foi provas no processo de trabalho, com 20 videoaulas e um material denso, de 40 laudas mais ou menos, para discutir exatamente as audiências de instrução por videoconferência. E o outro que eu acabei de botar na plataforma tem mais ou menos um mês, são as alterações do contrato de trabalho, da CLT até essa última lei 14.020, porque as perguntas são muitas. Então, voltando, processo civil e direito empresarial, na verdade, seu direito material é o empresarial, porque o processo civil está presente na vida de todos nós, ele faz parte aí de qualquer advogado, né? Daí a ministrar aula realmente requer um aprofundamento e um estudo maior. É verdade. Eu lembro que na tela, e assim, eu não desanimo quando os meus alunos ficam apavorados com o processo civil, porque eu lembro que eu tive aula com o professor Rodrigo. E eu lembro que os alunos ficavam também apavorados, né? E eu conversava até com o Rodrigo, falando, mas Rodrigo, o processo civil é tão legal, você vai entender lá na frente por que eles, eles têm medo dessa matéria e tudo mais. E é um querido também, que eu sigo aqui nas redes sociais também, foi uma grande inspiração também na Veiga de Almeida para mim, como professor. Então, realmente é uma matéria que todos nós precisamos, inclusive, assim, hoje como advogada, ter contato, né, com outros advogados experientes, a gente vai vendo o quanto o processo civil ele faz diferença dentro de um processo bem instruído, um advogado estrategista que conhece bem o processo, o procedimento, né, ele faz toda a diferença. Fazer aquelas preliminares, fazer uma defesa técnica com boas preliminares, pode, inclusive, suplantar o mérito que seria
garantido para outra parte, o êxito garantido da outra parte. Uma defesa técnica bem feita, ela faz muita diferença. Exatamente, e é de extrema importância, e eu sempre falo isso em sala para que os alunos possam ter essa visão do processo civil. Não é mais uma matéria, não, mas é porque eu não gosto de direito, não gosto do civil, eu não quero trabalhar com civil. Tá bom, quero trabalhar com direito digital. Tá, mas não adianta você saber direito digital se você não souber materializar aquilo dali, não souber trabalhar aquilo dali dentro do judiciário. Claro, Então, realmente, claro. é uma grande importância. É verdade. Agora, Roberta, uma pergunta que eu sempre faço. Processo civil é espinha dorsal. Wagner, verdade. Verdade. Depois que vocês saem da faculdade, é bom ter tido um professor um pouco mais exigente, que dá um conteúdo e dá mesmo, mas que cobra mesmo, e que é exigente, que puxa a orelha? Para quem sai da faculdade, isso é bom? Olha, para mim é excelente, assim, eu gosto de ser cobrada, sempre gostei, eu acho que não é uma questão de competição, nada disso, mas é uma questão de você realmente saber os seus limites e saber até onde você pode ir. Então, assim, eu acho que o estímulo do professor quanto à leitura de doutrina é de extrema relevância, aquela cobrança que você fazia, né? Tá, qual doutrina você está lendo? Para saber realmente se você está se alimentando direito daquele conteúdo, sabe? Então, eu acho que você cobrar o aluno, eu acho que é muito importante. Eu acho só, Benizete, que hoje a gente tem uma geração um pouco desatenta para o mercado de trabalho em si, sabe? Às vezes eu fico até um pouco desapontada, assim, por mais que eu tenha me formado, por exemplo, me formei em 2014. Eu sei que sempre existe, toda turma vai ser formada por pessoas que querem, pessoas que não querem, mas eu fico às vezes preocupada com a nova geração, como são desatentos, como não tem muito interesse em realmente se destacarem. E o destaque que eu estou falando é através do conhecimento, através do estudo, porque para mim só o estudo pode te dar um destaque na profissão. Acho que não é questão. Hoje acho que não tem mais isso de sobrenome, filho de fulano ou filho de ciclano. Eu acho que você tem que, na verdade, sustentar aquilo que você está propagando. Uma hora você pode até conseguir acessar alguma porta porque conhece alguém ou alguém te indicou, mas vai ter uma hora que você vai ter que sustentar aquilo dali que você está dizendo que sabe fazer. Sabe? Então, para mim é de grande relevância professores como Seca, que sempre cobraram muito, provas difíceis, cheias de pegadinha, sabe? Que fazem a X do gente mal, pensar. X do mal. Que fazem a gente pensar, Olha, raciocinar mesmo. Seu professor Camilo, que foi meu aluno e que vai fazer a live amanhã, acabou de entrar aí, ó. Ela já te Camilo, elogiou, querido. Camilo. Ela olhou e disse assim: Nossa, ele me inspirou porque ele era tão novinho. E eu disse: É possível. Olha que coisa linda isso. Falei esses dias isso para ele. Mas eu acho que professores assim, Renata Granha, nossa, Renata Granha sempre me estimulou muito. Falava, Roberta, faz isso sim. Eu às vezes ia tirar algumas dúvidas com ela. Ah, Renata, eu acho que eu quero fazer isso no estágio, porque eu fui estagiária do Ministério Público. Ela, não, tem que fazer desse jeito. Então, Granha também é uma grande querida assim para mim. E foi uma referência também de cobrança, sabe, na minha vida, assim, me cobrava também em outras questões, me estimulava, né, a buscar mais. Roberta, não é só isso não, ó, vê isso, lê ali, pega isso para se inspirar e tal. Então, foi bem interessante. Camilo, então, nem Roberta, se fala. a Renata é fantástica, e a live com ela foi maravilhosa. Ela já tinha feito música, depois computação, aí resolveu fazer direito. Nossa, gente, foi muito bom. Tem sido maravilhoso escutar essas histórias, mesmo porque, veja bem, essa história que você falou que o meu pai, seu pai consertava o carro do meu pai, que ele falava, era uma história que eu nunca soube mesmo. E os alunos precisam saber que a gente não começa, que a gente não começa já com o título do doutorado. A gente começa de baixo, como você agora está galgando, daqui a pouco você vai fazer seu doutorado, daqui a pouco você está escrevendo livros também, você já dá aula aí na UAB. É isso, a gente tem que começar assim mesmo, e começar não é uma coisa fácil.
Começar é sempre muito difícil, traz insegurança, traz desafios, e a gente não tem só isso na vida, né? Se é que usar a expressão só seria adequado. Mas a gente tem uma vida por trás, tem família. Você, eu acho que não tem filhos, né, Roberta? Não, não, Pois tem só é, um cachorro. tem um cachorro. Então, mas muita gente já estuda com filhos. Tem muita gente que Sim. faz a faculdade com filhos, com maridos, com pais doentes, com uma questão financeira dificílima, que muitas vezes vão a pé. Eu, quando coordenei o curso, eu cheguei, na época era possível, porque não era uma empresa hoje, conseguir bolsa de 50%, de 100% para algumas pessoas que andavam a pé, não tinha dinheiro para comer. Então, isso era extremamente. A gente tinha compaixão do aluno. E o aluno precisa entender que quando a gente chega no topo, quer dizer, o que é o topo? Eu não sei o que é o topo, mas quando a gente já se sente, nós pessoalmente se sente realizado, por estar numa profissão que gosta, por já ter se solidificado na advocacia, isso não quer dizer que foi um estalo. Isso aí é trabalhoso. Isso requer noites de estudo, requer participação em congresso, requer gastos materiais, emocionais, abrir mão, às vezes, de situações, às vezes emplaca no relacionamento afetivo. Enfim, são várias. A vida vai acontecendo junto com esse galgar, esse patamar nosso de chegar lá. Roberto, e como está sendo a sua experiência de aulas por videoconferência? Como está sendo a sua experiência como professora? Como você se sente? E como você acha que os alunos estão respondendo a isso? São duas visões realmente bem diferentes, né, Benizete? Como a gente se sente, como eles estão respondendo. Por quê? Uhum. Como eu sou uma aluna, eu moro no interior e eu sempre estudei, assim, final de semana eu sempre fazia algum curso no Rio. Passei 4 anos depois da graduação indo para o Rio todos os finais de semana para estudar. Só que nesse meio período eu também estudava online, tinha cursos online. Então, o mundo online para mim, as aulas online, eu já estava muito adaptada. Então, para mim, é bem tranquilo ter a disciplina de sentar para estudar. Isso como aluna, né? Que eu estou falando, porque hoje eu tenho aulas também online. Mas, como professora, eu confesso que eu sinto falta, assim, do contato com eles, das dúvidas, assim, às vezes até de compartilhar o dia a dia corrido que foi na rua, né? A gente não está tendo, aos poucos que a gente está voltando a ter essa experiência na rua. Então, eu sinto falta de prestar atenção em quem realmente dá atenção à aula, sabe? Acho que a gente percebe o aluno, às vezes, aquele aluno que é quietinho, que não interage muito na aula, mas é um aluno brilhante, que às vezes precisa de um estímulo nosso. O professor tem muito isso, essa sensibilidade, eu acho que é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, eu como professora, eu sinto falta disso. Lógico que a gente tem a questão de estar no conforto, né, da nossa casa, tudo isso também tem o lado positivo, mas eu sinto muita falta dos meus alunos. Por exemplo, na Estácio, eu não tive nem a oportunidade de conhecê-los. Então, porque quando eu comecei, foi exatamente começou a pandemia. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer de forma presencial os meus alunos na Estácio. E eu tive, no semestre passado, mais de quase 300 alunos. No total das turmas que eu tinha lá, eram quase, então 300 pessoas que eu só conheço virtualmente. Então, isso para mim foi um pouquinho complicado. Mas para eles, eu imagino, e eu recebo essas queixas, professora, está sendo muito difícil. Eu tenho alunos de idade, alunos que assim têm muita dificuldade para enviar uma tarefa de avaliação, de acessar ali para poder realmente ter e estar prestando atenção. É o áudio que fica ruim, é a luz que acaba, é a internet que dá problema. Então, assim, eu tenho percebido que muitos alunos estão deixando a vida levar, sabe, Benizete? Estão deixando a vida levar e, de repente, vai correr atrás do prejuízo depois, mas eu sei que muitas pessoas estão enfrentando dificuldade porque não é só chegar em casa e estudar. Então, assim, tem muita gente que tem filho, tem marido, tem várias outras atividades em casa que vão influenciar naquele ambiente de aprendizagem. A gente sabe que isso é a realidade, principalmente das faculdades particulares. A gente sabe que é a realidade dos nossos alunos. Então, eu imagino que esteja sendo de grande dificuldade para a maioria deles.
Isso aí a gente percebe, sim, vários têm dificuldade, alguns têm a dificuldade do manuseio e da compreensão da tecnologia, outros não têm aparelhos e equipamentos como nós podemos ter. Então, isso eu percebo que realmente tem trazido problemas. E mais ainda, aí tem esses que não têm esses meios prontos, mas que querem muito assistir às aulas, interagem o tempo inteiro quando podem, e avisa cair, vou voltar, professora, desculpe naquele dia. E tem outros que têm todos esses meios, e eu brinco muito, eles ligam, eu dou aula, eu tenho uma turma que é 7h30 da manhã. Aí eu brigo assim, eu quero saber quem está aí de pijama, quero saber quem está aí de camisola, quero saber quem está aí que botou o seu... ligou e voltou para dormir, quem está tomando seu cafezinho, quero ver vocês. Aí eu jogo uma pergunta. Gente, isso, responda agora para mim. Aí eu vejo quem está lá, fulano, como é que é? Ciclano, não estou vendo sua resposta. Não, não, não. Então, o que eu percebo é que pelo menos 7h30 da manhã, que é uma turma de pessoas que normalmente nem trabalham, ou alguns trabalham em outro horário, ligam lá, né, por causa da falta, e vão fazer outras coisas. É bom que a aula fica gravada e eles podem ter acesso a essa aula depois. É ruim porque podem fazer uma pergunta em tempo real, porque, na verdade, a aula por videoconferência ela é diferente daquelas que muitas vezes eu dou em pós-graduação quando eu viajo. Eu vou lá e gravo em estúdio. E é vendido para o Brasil todo, como é o do próprio curso meu. Eu vou gravando as aulas e fica ali na plataforma. E por videoconferência o aluno pode interagir. Mas eu concordo com você. A gente sente muita falta de entrar numa sala de aula, de fazer uma brincadeira, de pedir para que um leia. Lê um artigo aí para mim, lê o artigo aqui, até para descansar a voz da gente, né? É Porque a gente está verdade. muito cansada de falar direto, 1 hora, 1 hora e meia, por videoconferência. E essa energia mesmo, essa sinergia, essa troca, esse olho, essa brincadeira, o sentir um aluno, porque a gente tem alunos doentes, tem alunos que estão passando por vários problemas, e às vezes, presencialmente, eles vêm, professora, desculpe, estou com esse problema, estou com aquele. Às vezes você dá até um conselhozinho, você dá um apoio, você se solidariza com a dor do aluno, isso efetivamente está fazendo muita falta. Mas eu temo, Roberta, que essa realidade virtual comece a se implantar em muitas instituições, sobretudo as privadas. O que você acha? Eu acho que vai acontecer isso, Benizete. Eu acho que isso, na verdade, já estaria para acontecer há um tempo, mas isso acabou sendo antecipado por conta da pandemia. Eu acho que vai acabar sendo uma realidade. Pode até ser que não acabe totalmente os cursos, né, presenciais, mas eu acho que vai ter um grande impacto aí na modalidade de ensino, né, nos currículos que estão sendo implantados, principalmente nas grandes universidades. Eu acredito que vai acontecer essas alterações. Eu acho que está todo mundo já caminhando para isso, né? Se preparando. Até a gente mesmo, como professor, a gente teve que investir em muita coisa, né? Eu tive que comprar suporte e compra microfone bom, que não deixa ruído, e faz isso, faz aquilo. Então, a gente também está se preparando para algo que a gente acha que vai se perdurar aí por algum tempo. Eu costumo dizer o seguinte, acho que só nas privadas, concordo, Camilo, acho que só nas privadas sim, porque a economia ela é brutal. Embora no curso de Direito, o MEC e a OAB fazem uma pressão para que até agora só 40%, parece que 40%, Camilo, se eu estou enganada, porque você também coordena o curso lá, parece que só 40% que podem, de disciplina que pode ser na modalidade online. Mas há uma diferença. A aula por videoconferência em tempo real e as aulas online, que são gravadas e disponíveis numa plataforma. Sim. Então, eu não sei como é que isso vai fazer. Mas eu concordo com o Camilo. As públicas, eu acho que não, porque tem uma questão, não é isso, Camilo? Porque tem uma questão aí dos alunos ter ou não ter acesso, tem os prédios, é o governo que paga, é o governo que paga professor, o governo que paga terceirizado. E as faculdades privadas, elas são empresas, elas visam lucro, é negócio. Sim. E, obviamente, inclusive nós, como advogado, nós queremos lucro, né? Queremos trabalhar Sim. com ética, com seriedade,
mas com lucro. Então, eu creio que as empresas perceberam que vai ser uma economia muito grande. E o que eu acho, eu não vejo muita perda para o aluno, porque vários alunos dizem para mim que preferem online. Tem um dizendo aí, eu acho que ele não é meu É, aluno, planejado família, eu não sei quem é. doutora Thaís, uma grande amiga de Teresópolis, está aqui Pois assistindo a é. nossa live. Então, porque, olha, BRM curso é Benizete Ramos de Medeiros. Eu tenho, gente, o meu pessoal, eu tenho o meu Instagram pessoal, Benizete Ramos, e esse é do BRM Cursos, tá? Acessem lá, visitem meu curso, visitem minha plataforma virtual, tem vários cursos interessantes. Nosso curso tem 15 anos, tem história, não começamos agora, não inventamos agora porque está todo mundo fazendo curso, não. A gente já tem uma história de 15 anos, a gente só se modernizou. Eu não sou nada moderna, mas eu sou rápida também para pensar. Então, na verdade, o Camilo está dizendo aqui uma coisa. Deixa eu ver o que o Camilo disse aqui. Camilo é experiente também. Na verdade, é bem. O que o Camilo disse? Bem, bem É bem complexo. complexo. Amanhã podemos falar melhor. Sim, eu quero falar sobre isso, porque muitos alunos, Roberta, nos dizem: ah, professora, eu prefiro online. Porque eu moro em Saquarema, tem que vir para Cabo Frio. Porque eu moro em Silva Jardim, tem que vir para Estácio. Porque eu moro em Rio das Ostras, eu tenho que pegar duas condições. Porque eu tenho que sair cedo do trabalho. E aqui não, estou no conforto da minha casa. Claro que o aluno vai estar trabalhando, vai sair da casa dele em Saquarema às 17 horas, vai poder tomar um banho, vai poder fazer um lanche e assistir às aulas. Isso vai ser uma coisa boa. Sim. Mas eu tenho recebido, eu pergunto sempre, gente, a aula tá boa, vocês estão perdendo informação, o conteúdo está sendo passado, porque eu, Roberta, eu continuo naquele meu velho sistema de fazer o resumão, que vocês chamavam de apostila. Cada semestre eu atualizo aquele resumo, vou atualizando, né? E vou enviando para o aluno. Minha vontade é atualizar, porque às vezes fica com 40 laudas. Eu vou em curto aí para 10, para 8, para poder ficar Uma, enxutinho. mais uma das suas das inspirações, né, que você fez na minha vida foi isso. As minhas aulas também têm apostila, Benizete. Ah, tem frase também? Tem frase também? Tem frase motivacional nas provas também. Pois é, isso eu não aprendi com ninguém, porque quando eu comecei a dar aula na graduação, eu falei, gente, eu sou advogada, eu dou aula em pós-graduação, que é diferente. Eu chego numa sala de aula, falo daquele conteúdo, fazer uma palestra, como eu sempre fiz, há mais de 30 anos que eu faço palestra nesse Brasil todo, eu também adoro papel para marcar. Eu sempre fiz, pegar um tema e falar. Vamos falar de dano moral? Vamos falar de dano moral. Vamos falar da lei da reforma? Vamos falar da lei da reforma. Vamos falar do trabalho telepresencial, que eu costumo dizer que quando saiu a 13467, a reforma, nós não imaginamos que nós teríamos que aplicar tão rapidamente o teletrabalho, né, Roberta? Eu tenho críticas àquele artigo 75 por várias coisas, por transferir o risco do negócio para o empregado e por eximir, por eximir o empregado da proteção da jornada. Eu tenho várias críticas, cuido disso no meu curso, mas nós não imaginávamos que viesse tão rápido a plataforma virtual. E isso daí eu sempre fiz, sempre peguei um tema e viajava, recebia convite, passagem paga, sempre fiz muito. Quando eu me vi diante de uma sala de aula, eu falei, peraí, como que eu vou dar aula? Qual vai ser a melhor maneira? Eu não posso dar aula como eu faço uma palestra, não posso dar aula como eu faço uma graduação, porque fazer uma palestra é uma delícia. Isso que nós estamos fazendo, esse bate-papo, ele flui aí até tarde. Se a gente botar uma tacinha de vinho aqui, então, a gente fica até a noite, até meia-noite, não é? Então, É verdade, Benizete. aliás, eu vou fazer uma proposta, vamos reunir vocês, viu, Camilo? Você que está aí, Renata Granha, Renata Barbosa, Felipe Borges, Pedro Canelas, que está fazendo um trabalho brilhante, ele trabalha em eleitoral, trabalha Pedro advogado é um grande eleitoral. amigo. Ele é uma Grande amigo delícia, também. nós vamos falar com ele na terça-feira. Então, eu quero propor depois um encontro presencial nosso, com vinho, cerveja, ou com água, ou com suco, para a gente ficar sem hora para conversar. Vamos fazer esse pacto de sangue aqui, ó. Pacto de sangue. Falou, Camilo? Pacto de sangue Camilo já aceitou aqui.
Roberta pode vir, pode dormir na minha casa, que eu tenho espaço aqui sobrando, vai ser muito bom. Mas então, quando me jogaram numa sala de aula, Roberta, voltando à questão da apostila, eu pensei, eu tenho que criar um método. E eu precisei, e eu gosto muito de estudar escrevendo. Fiz isso minha vida inteira, doutorado, mestrado, estudei para magistratura há muito tempo. Antigamente, na minha época, eram fichas de papel. Fichas mesmo, aquela Uhum. ficha de arquivo. Sei. E aí eu comecei a fazer um resumo para mim. Comecei a fazer um roteiro para mim. E quando eu chegava na sala de aula, gente, eu fiz um roteiro. A frase é uma coisa minha. Eu amo arte, eu amo poesia, né? Todo esse meu lado aí de pintar, de recitar, de ler, e até de escrever, eu só não publico poesia. E aí eu chegava na sala de aula e falei assim, professora, dá esse resumo pra gente. Ah, não, mas tá muito mal feito. Aí eu me comprometi, isso é lá há 16 anos, eu falei, bom, eu vou me comprometer de melhorar o resumo, dá para vocês. E eu fui melhorando esse resumo, que acabou eu passando antes um resumo. Bom, o que eu estou dizendo com isso? Primeiro que me surpreendi que você também acha que isso é bom. Se você achava que isso é bom e você faz, eu fico muito feliz, porque a gente tem Tá. que efetivamente inspirar. Mas eu percebo, Roberta, que isso, com as aulas por videoconferência, ajuda muito. Sim. Porque o aluno tem um material produzido. Então, quando ele chega na aula, ele deveria ter lido. Mas se ele não leu, ele vai ler depois, porque tem um material Sim. pronto. Tem um roteiro, ele segue aquilo dali, está completo, né? E a gente sabe também que tem alunos também que têm dificuldade, né, de adquirir doutrinas, apesar da internet ser um mundo, né, ter vários materiais, mas a gente sabe que existe também essas, a gente lida também com esses tipos de alunos também, então eu acho que quando a gente direciona o estudo dele, acho que esse roteiro ali acho que dá realmente o norte para ele seguir, para ele ir por aquele caminho e não errar, porque a ideia, o que eu sempre falo, né? A preocupação não é só a prova. Se fosse só a prova, estava ótimo. Não é só ser aprovado nessa matéria, né? A grande questão é você lá fora, você conseguir conduzir sua vida baseado em conhecimentos que você teve aqui na graduação. Porque assim, são 5 anos, né, Benizete? Você não vai ficar 5 anos da sua vida brincando para depois tentar recuperar. Recuperar quando? É o que eu costumo falar. Então, assim, eu levei minha graduação muito a sério, não me arrependo. Eu fiz a OAB, eu não precisei de cursinho. O Camilo sabe, ele acompanhou minha trajetória na OAB na época em que eu fui fazer a OAB, e eu não precisei fazer cursinho. Por quê? Porque eu tive bons professores, eu tive um bom estímulo durante a graduação, sabe? Então, eu acho que isso faz toda a diferença na vida do aluno. Claro, do aluno comprometido, mas quando um professor se compromete a ajudar, a ver o aluno crescer, eu acho que isso não tem preço, assim, é impagável. Assim. Eu nunca conseguiria pagar vocês tudo, né, o que vocês retribuíram assim na minha vida. E é isso, você está retribuindo, dando segmento, passando a sua luz para outras pessoas. E eu digo muito isso, gente, pelo amor de Deus, minimamente, se vocês não têm amor ao dinheiro de vocês, minimamente o dinheiro dos pais, alguém está pagando a faculdade de vocês. Vocês têm que ver, eu digo muito isso, de vez em quando eu puxo a orelha mesmo, que eu vejo a galera ali descompromissada. Olha, quem não tem filho, quem não tem marido em casa, quem não trabalha, valoriza o dinheiro dos pais. Porque vocês passarem pela faculdade 5 anos, pagando, com sacrifício, com cansaço, com dispêndio de energia e de tempo, tendo que estudar, tendo que fazer prova, e não valorizar isso, vocês vão sentir lá na frente. Isso não faz sentido nenhum. Que um dia ou outro você não esteja com saco, que você falte uma aula porque hoje eu vou descansar, que você falte para estudar, que você não goste daquela disciplina e leve um pouco mais na flauta. Isso tudo faz parte. Não se pode levar a sério tudo. Mas cada escolha, eu digo isso, cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho o caminho do desleixo, do vamos ao Deus dará, isso tem consequência depois. E no sentido inverso, a gente tem uma Roberta, a gente tem um Camilo, uma Renata Granha, um Felipe Borges, um Pedro Canelas, que são expoentes aí na advocacia e na vida acadêmica. Porque a Roberta, eu daqui a pouco estou saindo, eu e Seca daqui a pouco estamos saindo. A gente já cansa, a gente já quer fazer outras coisas na vida, né?
E a gente precisa deixar pessoas boas aí fazendo esse trabalho para a gente, multiplicando o conhecimento, sendo a luz que não pode ficar embaixo da candeia. Eu boto disso, a luz tem que ficar em cima, tem que iluminar, né? Então, a gente já tem aí faltando uns 10 minutos, né? Que você sabe que trava. Eu quero te fazer uma pergunta. Vale a pena ser professor, Roberta? Vale a pena. Para mim, vale a pena, porque, como eu falei, faz parte de um sonho da minha vida, né? Então, assim, para mim foi realizar um sonho. Eu sei que a gente não pode aqui falar, não vamos entrar em outros aspectos, né? Em outras questões que a vida exige, né? Da nossa profissão. Mas ser professora para mim, Venizete, é o que eu sempre falo. Eu acho que eu sou professora por vocação, assim, né? Eu advogo por profissão, é minha profissão que eu escolhi fazer da vida, mas eu acho que eu enxergo o magistério como uma vocação e eu sou realmente muito feliz com o que eu faço. Assim, dar aula para mim é espetacular. Esses dias até o meu marido estava falando, ele falou assim: você é feliz dando aula, né? Porque às vezes ele escuta as minhas aulas, né? Aqui à noite dando aula. Aí ele esses dias comentou comigo: você é feliz dando aula? Eu falei: como você sabe, né? Perguntei. Aí ele falou assim: porque a sua voz fica diferente. Dá para perceber que você está feliz com aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que essa entrega, né? Essa mudança na minha voz dando aula, eu acho que realmente denota aí a minha alegria em ser professora. E para mim vale muito a pena, assim. É cansativo, às vezes a gente quer chutar o balde, às vezes eu fico assim: para que eu estou fazendo isso? Podia estar fazendo outras coisas da vida. Mas eu gosto muito de dar aula, eu sou apaixonada pelo direito, sou apaixonada por conseguir compartilhar. Fico muito feliz quando algum aluno diz para mim que realmente aprendeu aquilo, que fez diferença a minha aula na vida dele. Então, para mim é muito gratificante, Benizete. E eu queria já te agradecer, né, me antecipando aqui, pelo convite no Dia dos Professores, porque eu acho que não tem melhor forma de comemorar o dia do que passar o tempo batendo papo, falando da profissão de professora. Assim, acho que isso foi muito especial e eu agradeço de verdade. Eu montei uma agenda, né, que não dava para a gente fazer todo mundo no mesmo dia, seria o ideal. Podíamos fazer pelo Zoom, mas a gente fazer pelo Zoom, a gente ia perder, porque cada um tinha muito para dizer. Eu pensei em várias formas de reunir vocês seis numa única coisa, mas a gente ia perder. O que você me disse, o que Renata me disse, o que a outra Renata me disse, o que o Camilo vai me dizer amanhã. Então, eu quero sugar muito de vocês, quero sugar muito essa experiência. E quem sabe eu não faço um livro sobre isso? Quem sabe? É verdade. Quem sabe? Eu já estou aqui, as ideias vão surgindo, vão brotando. Então, nós combinamos assim a agenda. Só o Pedrinho que vai ser 19 horas por causa de compromisso que ele já havia assumido. Mas então, Roberta, eu quero, antes de passar para você para fazer as considerações finais, porque a gente já vai cair, dizer o seguinte, gente, essas lives fazem parte de um projeto do meu curso, BRM Curso Jurídico. É um curso de 15 anos presencial e agora está numa plataforma virtual, www.brm Curso Jurídico. Acessem lá nosso site, já temos 2 cursos lá. Estamos transformando todos aqueles cursos nossos, inicial e defesa, está me avisando que vai terminar, mas ainda tem 5 minutinhos. Inicial e defesa, recursos, execução, cálculos trabalhistas e módulos separadamente, como a reforma trabalhista. Nós estamos transformando esses cursos agora na plataforma virtual, que é muito diferente. Bom, então eu convido vocês para acessar o nosso site, convido vocês para ficar com a gente até quarta-feira, porque quarta-feira eu vou ter outra live com uma professora que, por acaso, ela é da época de vocês, mas ela não foi minha aluna, mas hoje é professora, é a Cleide Seca, amiga querida, que foi aluna do marido dela. Olha como é que ela vai ter história para contar, gente. Essa é imperdível, imperdível. E aí, eu convido vocês para amanhã o professor Camilo, na segunda, professor Felipe Borges, da mesma instituição que eu, na terça, professor Pedro Canella, e na quarta, encerrando,
a live Seguindo os Passos com a professora Cleide Seca em instituições diferentes. São pessoas que estão em instituições diferentes. E eu agradeço demais, Roberta, pela sua disponibilidade. Fico muito feliz que, de alguma forma, em algum momento, sem ter percebido, eu inspirei. Se você usa frases, eu fico muito feliz que a frase sempre um dia serve para alguém. Os resumos são coisas boas porque ele nos obriga a estudar. Ele primeiro é para a gente, depois para o aluno. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais com muita gratidão por você aceitar fazer parte desse projeto. Benizete, como eu havia falado, eu estou muito feliz e honrada pelo convite. Quando você me convidou, meu coração encheu de alegria. E eu lembro que eu comentei com o Camilo logo, né, que você tinha me convidado, porque para mim é uma grande honra, principalmente por ser, como você tinha me falado, assim, ser considerada um destaque dentro da graduação, né? Então, isso para mim é muito honroso contar isso para os meus pais, contar isso para os meus amigos. Então, eu fico realmente muito feliz e feliz de estar aqui hoje conseguindo te agradecer também, né? Mesmo que virtual, te agradecer por tudo que você fez pela minha graduação, pela minha forma de ver o direito. Na verdade, você estimula em tudo, não é só no jurídico, né? Postura em sala de aula, como falar, como tratar o aluno, tudo isso é de grande relevância. E mesmo que você não perceba, os alunos estão observando o tempo todo. Então, a gente usa isso depois. Eu, como professora, a gente usa isso depois. Então, assim, muito obrigada, Benedita. Estou muito feliz de verdade por ter participado aqui com vocês. E desculpa aí, porque a Bela agora resolveu latir aqui. Que atenção, que atenção. Que atenção. Obrigada, então, tá professora Renata, também pela mensagem aqui. Muito obrigada, Renata. Você sempre foi também uma grande inspiração. Você, Camilo, todos. Professor Seca, inclusive, teve a oportunidade, quando eu abri o escritório, ele veio em Araruama fazer as honras, né, de conhecer o escritório. Então, assim, para mim também são pessoas incríveis que fazem parte da minha vida profissional. Muito obrigada, Benizete. Nosso encontro presencial já está marcado, hein? Já está aceito, então. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau. Fica com Deus.